Você com certeza sabe que o dólar é a moeda mais forte do mundo, mas o que você talvez não saiba é que a China tem um plano para acabar com esse título e fortalecer a sua própria moeda, o Yuan. Esse plano já está em prática no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Muitos países atualmente consideram a hegemonia do dólar como uma relíquia da supremacia americana e estão buscando desenvolver infraestruturas financeiras alternativas. A maioria dessas iniciativas está concentrada na China, a única economia grande o suficiente para rivalizar com os Estados Unidos. A desdolarização está se expandindo rapidamente por meio de acordos bilaterais, multilaterais e institucionais, nos quais a China está desempenhando um papel central. A intenção é desmantelar a matriz do dólar na geopolítica, pois é arriscado depender excessivamente dos outros, pois até mesmo uma sombra o abandonará quando estiver escuro. A China está fechando acordos em várias direções e está gradualmente abandonando o uso do dólar americano. Um exemplo é o nosso país. A China e o Brasil recentemente chegaram a um acordo para realizar transações comerciais usando suas próprias moedas e evitando o uso do dólar nos seus negócios. É interessante notar que a líder nesse movimento de desvalorização é ninguém mais ninguém menos que a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente ocupa a presidência do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, uma instituição que busca fornecer empréstimos e apoio a projetos de desenvolvimento econômico e social. Esses bancos têm um papel crucial no fornecimento de recursos e investimentos em infraestrutura, indústria, agricultura, energia, transporte e outros setores considerados prioritários para o desenvolvimento de um país ou região. Em 1/3 dessas operações são usadas moedas locais, no restante é usada o dólar. Outro exemplo são os nossos vizinhos hermanos. A Argentina também fechou uma parceria com a China para usar o yuan nas importações chinesas. O objetivo é proteger as reservas internacionais da Argentina e facilitar o comércio entre esses dois países, além de aumentar o valor das importações. Essa decisão foi tomada após um aumento significativo no preço do dólar americano no mercado paralelo argentino, que existe devido à inflação astronômica atual por lá, chegando o dólar a custar 497 pesos, o que dá aproximadamente R$11. O dinheiro é uma forma de poder que permite comandar os outros. Historicamente, o dinheiro estava vinculado a metais preciosos, mas essa conexão foi perdendo a sua força à medida que o poder social passou a ser derivado não do conteúdo metálico, mas do Estado que governava o mercado em um sistema global anárquico. Como não há um governo mundial, os sistemas monetários são inerentemente nacionais e o regime monetário global reflete os interesses das grandes potências emissoras da moeda. Desde 1944, o poder monetário tem sido concentrado nos Estados Unidos. Com a Europa Ocidental em fragmentos e a Oriental atrás da cortina de ferro, Washington, a capital dos Estados Unidos, usou seu poder como credor para abrir os blocos comerciais imperiais da Grã-Bretanha e da França, concedendo empréstimos para a reconstrução pós-guerra, baseados na importação de alimentos e produtos manufaturados americanos. Além disso, Washington detinha o poder de veto nas instituições financeiras internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial. Um sistema de taxas de câmbio fixas com conversibilidade em ouro manteve tudo em equilíbrio. Porém, à medida que os gastos com a OTAN e as acumulações militares na Coreia e no Vietnã começaram a pesar nas finanças, os pagamentos internacionais dos Estados Unidos entraram em déficit por volta de 1964. Esse déficit se devia exclusivamente aos gastos militares no exterior. No entanto, os interesses investidos e a crença que essas bases eram vitais para a segurança nacional impediram que Washington interrompesse esses gastos. Conforme os aliados americanos começaram a trocar seus dólares por ouro em busca de convertibilidade, essa prática se tornou insustentável. Logo em seguida, houve uma expansão significativa no volume de dólares em circulação, ultrapassando o limite legal estabelecido de 4 vezes o estoque de ouro de Washington. Quando esgotaram todos os recursos disponíveis para manter a operação, em agosto de 1971, a administração de Nixon abandonou a ligação com o ouro e desvalorizou o dólar em 10%. Essa ação representou um golpe geopolítico estratégico para Washington. Os bancos centrais estrangeiros não podiam mais trocar seus dólares por ouro, mas também não podiam questionar a legitimidade do dólar, pois isso iria desvalorizar seus estoques da moeda. Devido ao risco e à dificuldade de liquidar investimento nos Estados Unidos, os investidores estrangeiros frequentemente optavam por reinvestir seus dólares em títulos do Tesouro americano. Essa escolha garantiu um fluxo constante de juros para os bancos centrais. Essa estratégia também evitava uma sobreoferta de dólares, o que levaria à desvalorização competitiva contra a indústria europeia. Os aliados de Washington não tinham escolha senão aceitar essa hegemonia. O dólar tornou-se um problema global quando foi desvinculado do ouro,
permitindo que Washington continuasse seus gastos militares no exterior sem restrições, uma vez que os dólares enviados para fora não poderiam ser convertidos em moedas locais. Esses dólares circulavam nos bancos centrais estrangeiros e retornavam aos Estados Unidos na forma de compra de títulos do Tesouro, criando um fluxo circular contínuo. Esse ciclo perpétuo de rolagem da dívida americana atuava como uma arma subsidiada pelos estrategistas americanos, permitindo que cercassem a Rússia e a China com suas 800 bases militares. Enquanto o temor de um colapso global monetário inibia outros países de contestar a supremacia dos Estados Unidos, a posição de devedor deles fortalecia seu poder e a capacidade de emitir dólares, permitindo-lhes escapar da austeridade fiscal impostas às outras nações devedoras em dólar, por meio do FMI e do Banco Mundial. O acordo firmado em 1974 com a Arábia Saudita fortaleceu ainda mais esse poder, estabelecendo que a capital Riad venderia petróleo em dólares e reinvestiria os lucros em títulos do Tesouro americano. Essa combinação de domínio agrícola e petroleiro permitia que os Estados Unidos impusessem sanções unilaterais em dólares, estrangulando os poderes hostis em termos de alimentos e importação de energia, algo naturalmente geopolítico. Os rivais enxergavam esse sistema como desigual e buscavam uma nova ordem econômica internacional, apesar de não possuírem poder suficiente para isso. De forma irônica, foram as empresas americanas que tornaram a desdolarização possível ao transferir sua produção para a China em busca de salários mais baixos, confundindo dinheiro com riqueza nacional. Isso aumentou as taxas de lucro, mas a verdadeira riqueza das nações reside em sua capacidade produtiva. A crescente dependência de importações da China pelo desenvolvimento industrial norte-americano tornou-se um ponto de atrito geopolítico. Pequim também ficou cautelosa em financiar seu próprio cerco por meio de títulos do Tesouro americano, mas sua exposição ao sistema do dólar mantinha um equilíbrio estável. Isso se deve em grande parte à posse de $1 trilhão da dívida americana pelos parceiros comerciais da China. Desde os anos 2000, as sanções americanas aumentaram em 900%, intensificando-se após a anexação da Crimeia pela Rússia e a expansão das empresas de tecnologia chinesas como a Huawei. Inicialmente, as grandes economias aceitaram essas medidas. Porém, o congelamento de ativos iranianos, venezuelanos e afegãos acabaram desafiando todos os limites. Em 2022, ocorreu o ponto de virada quando Washington apreendeu $300 bilhões em ativos russos e sugeriu revisar as leis dos Estados Unidos para distribuir esses fundos à Ucrânia. A reconstrução, mais do que qualquer outra decisão, pôs fim à hegemonia suprema. Embora Washington possa não ter afinidade com a Rússia após a invasão da Ucrânia, o fato é que os países não confiarão em um Estado que apreende ativos estrangeiros. Mesmo entre inimigos, é necessária uma dose mínima de confiança. A desconfiança apareceu e, como muitos preveem um conflito sino-americano em breve, Pequim atrasou a desdolarização. Esforços estão sendo feitos para evitar sanções semelhantes à da Rússia. Portanto, por enquanto, acordos bilaterais e multilaterais permitirão que a China administre seu dólar. A dissociação será facilitada ao mesmo tempo que fornecerá uma tábua de salvação para países como Rússia e Irã. Isso deu a muitos estados menores a aprovação para seguir o exemplo, o que é um fato reconhecido até mesmo pelo Tesouro americano. As reservas em dólares dos bancos centrais estão diminuindo, enquanto Rússia, China, Índia e União Europeia estão construindo alternativas à SWIFT. Por exemplo, Pequim chegou a um acordo de swap cambial no valor de 130 bilhões de yuans, cerca de $19 bilhões com a Argentina, congelando os dólares da Argentina para atender as dívidas junto ao FMI. Enquanto isso, a China intermediou um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, o que lhe confere peso diplomático para combinar seu poder de compra como o maior produtor mundial de petróleo e importador petroquímico. Riad, a capital da Arábia Saudita, está considerando vender seu petróleo em moeda chinesa, enquanto o Catar já resolveu que suas compras de gás serão em yuan. Com o tempo, tais arranjos podem se espalhar por agrupamentos como a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a Organização de Cooperação de Xangai, que representa cerca de 44% da produção de petróleo e 1/5 do PIB global. No entanto, o agrupamento mais significativo é o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representa 2/5 da população mundial, 1/4 do PIB e 16% do comércio de todo o mundo. Os BRICS estão comprometidos com a desdolarização. A ligação entre Brasil e China é especialmente importante, uma vez que o Brasil é um grande produtor de commodities. Como já citamos, Brasil e China concordaram em negociar em moedas locais, planejando empregar um novo banco de desenvolvimento para fornecer 1/3 dos empréstimos em yuan, facilitando reembolsos de dívidas mais gerenciáveis. Este é o programa de desdolarização mais ambicioso até agora, e outros 19 países querem se juntar ao BRICS, incluindo Argentina, Egito e Indonésia. Outros desenvolvimentos, como
como as moedas digitais dos bancos centrais, tipo o real digital, que agora se chama Drex, podem criar redes de pagamentos paralelas independentes do dólar, assim reduzindo sua influência. Todavia, a medida do ouro provavelmente servirá como estratégia para Pequim, que agora já começou a parar de comprar título do Tesouro americano e acumular estoques de ouro, com mais de 1.800 toneladas até abril de 2023. A ênfase no ouro sugere algo mais geral. A China regula crédito como utilidade pública, implantando seletivamente para atingir objetivos políticos e estratégicos de desenvolvimento. Se a China inundar o mundo com sua moeda, isso fará com que sua política fique vulnerável à concorrência e a prioridades externas, o que não é desejado por Pequim. Portanto, embora o yuan ganhe uma certa relevância perante o dólar, isso não irá substituí-lo como moeda global. As ordens monetárias refletem o equilíbrio de poder entre várias nações, que já está presente e não são muito diferentes dos sistemas monetários que envolvem várias moedas importantes. O domínio do dólar americano ainda está longe de desaparecer, mas seu status de privilegiado será enfraquecido. Isso terá impacto no uso do dólar como arma econômica e levará a uma mudança na carga dos gastos militares dos Estados Unidos em sua base de impostos. A desvalorização terá efeitos em cascata e o presidente chinês Xi Jinping nunca esteve tão feliz. As vantagens de não usar dólar em negociações entre países são claras. Isso traz redução nos custos das transações internacionais, tendo em vista que não precisarão passar pelo dólar, aumento na soberania da nossa moeda e redução do impacto quando houverem crises nos Estados Unidos. Porém, a maior desvantagem é que acaba aumentando o poder de um país pouco democrático e muito controlador, chamado China, que é tudo o que eles querem. Se você chegou até aqui, creio que tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like para não perder mais vídeos como esse. E se você quer saber como Israel se tornou uma nação poderosa, mesmo quando todos achavam impossível, clica nesse outro vídeo que está na sua tela. No mais é isso. Forte abraço.